precisa observar algumas coisas na tomografia. Não é só chegar lá no paciente, né? Entrar no meato médio, fazer uma cefectomia, a antrostomia maxilar e pronto, não. Você tem que identificar algumas coisas para você evitar problemas na hora da cirurgia. Basicamente, o que a gente tem que olhar, em primeiro lugar, quando a gente vai operar o seio maxilar, é avaliar o aparelho nasolacrimal. Por que o aparelho nasolacrimal? Porque o aparelho nasolacrimal está imediatamente anterior aonde a gente vai fazer a nossa antrostomia. Então, a gente saber como esse aparelho está, nos dá mais segurança na hora de fazer ampliações da nossa antrostomia maxilar, beleza? Então, aqui na tomografia, no corte coronal, a gente consegue ver basicamente um ar no interior da órbita, né? Então, eu tenho aqui um osso que está separando a órbita da cavidade nasal, e esse arzinho aqui nada mais é do que o saco lacrimal. Eu sei que o osso que reveste aqui o saco lacrimal é o osso lacrimal, tá? Então, eu vou observar aqui a espessura desse osso, tá? Na tomografia. Na maioria das vezes, gente, grande maioria das vezes, a gente não vai ter problema nenhum aqui nesse aparelho nasolacrimal, conquanto que o paciente já não tenha feito um tipo de cirurgia, tá? Aqui no saco lacrimal. Então, a gente vai observar basicamente a espessura desse osso. Tem gente que tem um osso bem fininho. Aí, quando você for para a cirurgia, você tem que ficar mais atento para não fazer uma lesão desse aparelho nasolacrimal, ok? Então, basicamente, a maioria das vezes que a gente vai ver é esse osso aqui espesso, ó, tá? Se a gente for avaliar aqui a espessura, deixa eu dar um zoom, ó. Ele tem aqui uma espessura, ó, de 1,5 milímetro praticamente, então é um osso bem espesso, tá? Para essa região. Então isso nos dá tranquilidade na hora de operar esse paciente, ok? Eu descendo aqui a imagem, ó, quando eu vou caminhando um pouco mais, eu observo aqui o ducto nasolacrimal, tá bom? Então eu vejo aqui o ducto nasolacrimal desembocando aqui, ó, no meato inferior, tá bom? Então percebam que na região mais para próximo do ducto, aqui na inserção da concha inferior, eu tenho um pouquinho menos de espessura nesse osso, tá? Mas no geral ele é um osso mais espesso. Então toda vez que a gente for operar seio maxilar, dá uma olhada aqui, ó, passar a imagem aqui, ó, rapidinho, e a gente consegue observar como é que está a estrutura aqui do meu aparelho nasolacrimal de um lado e de outro, beleza? Então, um osso espesso, tranquilo para a gente fazer a cirurgia. Esse é o primeiro ponto que a gente observa no seio maxilar, tá? O segundo que a gente vai ver, basicamente só mais a nível de curiosidade, porque a gente também quase não vai ter ação, é observar agora o nosso limite posterior do seio maxilar, que seria a artéria esfenopalatina, tá bom? Então perceba aqui, ó, eu estou com a minha imagem e eu vou caminhando mais para posterior. Quando eu termino aqui o seio maxilar, ó, eu tenho aqui essa região que é chamada fossa pitérgo-palatina. Aqui nessa fossa pitérgo-palatina eu vou ter a artéria maxilar, né? Ramo da artéria carótida externa, e que vai desembocar aqui no espacinho chamado forame esfenopalatino. O forame esfenopalatino vai dar origem à artéria esfenopalatina. Então a gente precisa observar se não tem lesões aqui nessa região, tá bom? É mais quando a gente vai investigar doenças do forame esfenopalatino, como o nasoangiofibroma juvenil, ou então alguns tumores de outras regiões que podem erodir aqui a parede posterior do seio maxilar, que pode comprometer, expor mais essa artéria. Então a gente pode olhar no corte coronal dessa forma, e como a gente sabe também, a artéria esfenopalatina é muito melhor visualizada no corte axial, tá bom? Então, nesse quesito aqui, o corte axial ganha. Eu vou para onde? Para a parede posterior do seio maxilar. Então, seio maxilar aqui, parede posterior dele, eu vejo esse canalzinho aqui, ó. Aqui é a fossa pitérgo-palatina, saindo aqui, desembocando aqui, ó, onde se insere a concha média, né? Onde se insere a concha média, desembocando aqui a artéria esfenopalatina, beleza? Então eu vejo aqui, ó, que o osso da parede posterior do seio maxilar está íntegro, né? Aqui eu tenho os processos pterigoides, a medial e lateral também estão íntegros, e é basicamente isso que a gente tem que olhar no nosso checklist, beleza? Próximo ponto que a gente precisa cuidar na avaliação tomográfica, eu já vi o que tem de anterior,
eu vou ver agora o que tem, eu já vi o que tem de anterior, já vi o que tem de posterior, e eu vou ver agora o que tem em cima do meu seio maxilar. E o que eu tenho aqui em cima do meu seio maxilar é o assoalho da órbita, tá bom? Então eu preciso olhar basicamente também esse meu limite. O que eu vejo no meu assoalho da órbita? Eu vou ver a espessura desse osso do assoalho da órbita, ok? Então eu vou olhar, vejo se não tem descências, tá bom? Principalmente em pacientes que já tiveram história de trauma na face, eles podem ter tido algum tipo de fratura desse osso e a gente tem conteúdo orbitário aqui se exteriorizando. Então, para a gente evitar lesões na hora de adentrar aqui no seio maxilar, a gente precisa observar isso. É óbvio que durante uma cirurgia do seio maxilar, por ser um seio lateral, a gente não consegue entrar com as nossas pinças tão profundamente, tá bom? Então a gente basicamente, fazendo uma cirurgia endonasal, né? A gente não consegue basicamente alcançar esses espaços aqui do seio maxilar. Então é basicamente isso aqui que nos preocupa, porque a nossa pinça chega aqui, ó. Ela chega nesse espaço. Então é aqui que eu tenho que olhar se existe alguma deiscência, alguma fratura nesse assoalho da órbita, tá bom? Então, basicamente, o meu limite lateral que eu vou me preocupar é aqui, ó, forame infraorbitário. Esse aqui é o forame infraorbitário, esse espaço aqui redondinho, daqui para cá é o que eu me preocupo, beleza? Lembrando aqui, ó, que esse aqui é o meu ósseo principal do seio maxilar, né? A gente vai abrir aqui, basicamente, nesse ósseo principal, e as nossas pinças vão adentrar aqui nessa região. Então, muito importante a gente olhar isso, beleza? Outra coisa muito importante para a gente avaliar aqui nessa parte do teto também é se a gente tem uma variação anatômica do seio etimoide. Às vezes, uma das células do seio etimoidal, elas vão pneumatizar aqui, ó, para essa região mais inferior da órbita. E ela vai receber um nome específico. Como é que é o nome dessa célula? Halley. Isso. Perfeito. Célula de Haller. Então, a gente sempre, quando for operar seio maxilar, precisa observar a célula de Haller. Esse paciente aqui, ele não tem célula de Haller, tá bom? Então, eu olho bem, não vejo nenhuma célula aqui nessa região. Nada, nada, nada. Olho o outro lado também. Não tenho célula de Haller aqui também, ok? Por que eu tenho que olhar a célula de Haller? Porque a célula de Haller pode confundir que você entrou no seio maxilar, tá bom? Então, pensa. Fala, Eduardo, mas como é que é possível? A célula é bem aqui pequena. Na cirurgia se confunde, porque ó, você entrou aqui, ó, tá? Meato comum, veio aqui, ó, meato médio, fez uma cefectomia, você removeu aqui, ó, o processo uncinado, célula de Haller vai estar aqui, ó. Você abriu ela, tum! Entrei em antrostomia maxilar. Você coloca a luz lá, tá meio escuro aqui no fundo, acha que abriu o seu maxilar. O seu maxilar tá todo aqui, ó. Então a célula de Haller, você tem que saber que ela existe, porque ela tem que ser removida, tá? Então, chegou, remove a parede inferior dela, da célula de Haller, e aí ela fica comunicando aqui com o seio maxilar, e você faz uma cirurgia segura do seio maxilar. Então, tem que sempre saber que existe essa célula de Haller e procurá-la no exame tomográfico. Outra coisa que é o motivo mais comum de falhas nas cirurgias do seio maxilar é a não união dos ósseos, tá? Lembrando que o seio maxilar ele sempre vai ter esse ósseo aqui, ó, que é chamado de ósseo principal. O ósseo principal do maxilar ele é um espaço que fica abaixo da órbita e em cima do processo uncinado, tá bom? Então eu vejo aqui, ó, esse espaço comunicando o seio com a cavidade nasal. Aí eu vejo aqui o processo uncinado, órbita, esse espaço aqui é o ósseo principal do seio maxilar. Beleza, este é o ósseo principal e a gente sempre tem que procurar ósseo acessório. Muitas das vezes a gente consegue observar esse ósseo acessório durante a cirurgia. Às vezes lá na cirurgia a gente olha, pum, opa, ósseo acessório aqui. E aí a gente precisa fazer a união desses ósseos. Na avaliação tomográfica, também a gente consegue observar, tá? Então é muito importante a gente olhar também isso para ir para a cirurgia já preparado. O ósseo acessório, ele vem aqui como uma comunicação do seio maxilar com a cavidade nasal num espaço que não é convencional. Por exemplo, olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui seio maxilar direito comunicando com a cavidade nasal. Aqui é a minha concha média, eu estou na região do meato médio.
Só que eu não tenho um processo uncinado aqui embaixo, tá vendo? Eu não tenho um processo uncinado. Eu tenho ainda uma outra, um pouco aqui de região da fontanela posterior, que não é o meu assoalho da órbita. O assoalho da órbita está mais em cima. Então, isso aqui é um ósseo acessório, tá bom? Então, eu tenho um ósseo acessório desse lado, e olha aqui, eu vou olhar o outro lado, ó, eu também tenho um ósseo acessório, tá bom? Como é que eu sei? Ele não está no posicionamento convencional de um ósseo principal, que o ósseo principal é aqui, ó, embaixo do assoalho da órbita, em cima de um processo uncinado. Isso aqui não é processo uncinado, isso aqui não é assoalho da órbita. Então, isso é um ósseo principal. Então, esse paciente tem ósseo principal dos dois lados, e eu preciso saber se ele tiver uma sinusopatia maxilar, eu tenho que unir esses dois ósseos do seio maxilar. Se eu não unir os dois ósseos do seio maxilar, qual é o risco que eu corro desse paciente ter no pós-operatório? Refluir. Recirculação. Isso. É chamado de fenômeno de recirculação, tá? O que é o fenômeno de recirculação? O seio, ele vai drenar suas secreções, ela vai sair por aqui, pum, e aí as células ciliadas da mucosa vão ficar fazendo as suas movimentações, joga de novo para cá, joga pelo seio, ó. Ele sai pelo seio principal, aí vai lá para o ósseo acessório, cadê o ósseo acessório? Vem a secreção, volta para o ósseo acessório e fica nessa brincadeira aqui o tempo todo, pam, 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 pam. Então o paciente pode ter uma sinusopatia que não melhora, ele pode ter gotejamento pós-nasal, cacosmia, sinusite de repetição por conta desse fenômeno de recirculação, tá bom? Então, sempre observar que te ajuda a evitar um problema na cirurgia do seio maxilar, ok? Então, revisando aqui, seio maxilar, eu vou olhar aparelho nasolacrimal, artéria esfenopalatina, o forame, o espaço posterior ao seio maxilar, vou olhar o assoalho da órbita, avaliar ósseos acessórios e a célula de Halley, ok? Alguma pergunta de seio maxilar? Então, vamos em frente. Próximo seio. Segundo seio mais operado é o seio etimoidal, ok? Seio etimoidal também existem alguns detalhes que a gente precisa observar neles, tá? É um seio que ele é também chamado de labirinto etimoidal e não é à toa, tá bom? Esse labirinto, ele faz a gente se perder lá dentro. Então, a gente precisa ter alguns pontos, alguns checklists para operar esse seio etimoidal com segurança, tá? O primeiro e o mais avaliado na cirurgia do seio etimoidal é nada mais, nada menos do que esse ossinho aqui, ó, que separa a órbita do próprio seio. Esse osso aqui é chamado de lâmina papirácea. A lâmina papirácea, ela sempre precisa ser observada em toda a sua espessura, tá? Então, eu venho aqui, ó, de cortes bem anteriores, tá? Eu venho de cortes anteriores e eu vou observar aqui, ó, toda a minha lâmina papirácea. Aqui eu tenho uma célula. Que célula é essa aqui, ó? Primeira célula do etimoide anterior. Arnold. Não. A Guernsey. A Guernsey, exato. Então, aqui a gente tem a célula Guernsey, tá? Tem uma célula que ela está na região mais superior, tá? Colada aqui na lâmina papirácea e é uma célula bem anterior. Assim que eu comecei aqui o meu seio etimoidal, ela apareceu, ó. Então, essa é a célula Guernsey, uma variação anatômica que está presente em 98% das pessoas. Então, eu vou olhar aqui, ó, lâmina papirácea, observo a lâmina papirácea, vejo se ela está íntegra. Se eu não tenho, ó, tecido isodenso, que é a mesma densidade aqui da órbita, para dentro do nariz. Isso indica que está prolapsando o conteúdo orbitário. Não tenho, ela está íntegra, está separando bem. Tem até uma boa espessura essa lâmina papirácea, porque a lâmina papirácea é bem fina, né? Não é à toa que ela recebe esse nome. Papirácea significa que é fino demais, tá? Que é muito delgado. Então, essa lâmina papirácea ela é boa, tranquila para a gente fazer a cirurgia, ó. E eu vou caminhando para trás e vou olhando isso. É basicamente isso aqui, gente, tá? Vou olhando esse limite entre a órbita e o seio paranasal aqui. Então, vou olhando, olhando, olhando. Vejo que ela está íntegra em toda a sua espessura. Começa a aparecer aqui para mim, ó. O
que é isso aqui, ó? Artéria etimoidal anterior. Anterior? Isso, artéria etimoidal anterior. E aí, na mesma avaliação, você já vai ver a artéria etimoidal anterior, que é o segundo checklist do seio etimoidal. Quando você vai caminhando aqui no corte coronal, olhando a lâmina papiraça, na parte de cima, abaixo aqui do seio frontal, eu vou olhar a artéria etimoidal anterior. Ela forma esse biquinho aqui, ó, esse biquinho nessa região mais superior. Então eu olho a artéria etimoidal anterior, para que eu vejo ela? Para ver a altura da artéria. Eu preciso saber se ela está baixa, tá? Ela não está baixa, está uma artéria até com um bom tamanho aqui, é porque eu tenho uma pneumatização aqui em cima. Mas ela está basicamente na altura aqui, ó, da base do crânio, tá vendo? Eu vejo se ela está com deiscência no seu canal. O canal dela é muito fino na maioria das vezes, então às vezes parece que tem deiscência, mas a princípio ele está completo. Eu tenho um pouquinho de densidade aqui, óssea, revestindo esse canal, tá? Da artéria. Então também me dá tranquilidade. É óbvio que se eu for fazer cirurgia do seio frontal desse paciente aqui, ó, eu preciso tomar cuidado com essa artéria etimoidal anterior, tá bom? Porque ele tem uma pneumatização aqui. Mas para o seio etimoidal ela está tranquila. Basta eu não ir muito superior, tá? Muito para a base do crânio, para eu não fazer lesão dessa artéria etimoidal anterior. Então é algo que a gente precisa observar também na cirurgia do seio etimoidal. Terceiro checklist. Então eu vi, ó, parede lateral aqui, lâmina papiraça. Em cima, na parte mais lateral, eu vi aqui a minha artéria etimoidal anterior. E mais em cima ainda eu vou ter a base do crânio, tá bom? A base do crânio anterior. O que é a base do crânio anterior? Nada mais do que isso aqui, ó. Isso aqui é a base do crânio. Lembrando que aqui eu tenho o nariz e aqui eu tenho o cérebro. Então eu tenho uma fina camada óssea que vai separar os dois. O que eu tenho que olhar aqui? Mesma coisa, gente. Espessura dessa base do crânio. Eu preciso observar deiscências, ver se não tem falhas nessa base do crânio, tá? Ela está completa, eu não vejo material heterogêneo aqui que mostre alguma deiscência nesse canal. E outra coisa que eu observo também na base do crânio é o tanto que o cérebro se insinua para dentro do nariz. Olha aqui, ó. Ó o cérebro aqui, ó, lobo frontal, ele se insinuando aqui, ó, para dentro do nariz, tá vendo? Como é que é o nome dessa classificação aqui que a gente fala sobre a insinuação do cérebro para o nariz? Keros. Isso. Classificação de Keros. Como é que a gente faz a medida da classificação de Keros? E aí? Vamos lá, chuta. A gente Chuta mede a lá. distância a gente mede a distância na vertical entre essa região mais dura aí do teto nasal e a região mais inferior. É da fóvea etimoidal até a lâmina cribiforme. Isso, fóvea, era esse nome. Valeu. Isso, tá certo. Ó, fóvea etimoidal é o teto do etimoide, tá? Então aqui eu tenho, ó, a fóvea etimoidal aqui em cima, tá? Que é o teto do etimoide. Eu tenho aqui a lâmina cribiforme, tá? Que é uma lâmina por onde vai passar os neurônios olfatórios. E essa lâmina cribiforme, ela vai ter aqui uma lamela lateral, que nada mais é do que essa lamela aqui, que é um pouco mais diagonal, tá vendo? Então, essa lamela lateral da placa cribiforme, que é a medida que a gente tem que fazer do Keros, tá? Como é que é na prática aqui? O que a gente vê? Eu vou para um corte aqui, ó. A gente vai procurar onde ele mais desce, onde mais o cérebro desce. Por exemplo, aqui, ó, ele está descendo. Mas aqui ele está mais para baixo ainda, ó. Nesse corte aqui, ó. Está mais para baixo ainda, tá vendo? Beleza? Então é aqui que eu vou. É no corte onde mais o cérebro se insinua. Eu vejo muito bem aqui, ó, a placa cribiforme e a sua lamela lateral, tá? Então, lamela lateral aqui
e aqui eu vou ter a fóvea etimoidal. Então, ó, essa lamela lateral que vai ser medida. Porém, é uma medida vertical. O erro mais comum é a gente querer fazer isso aqui, ó. 3,64 milímetros. Esse é o erro mais comum. É uma medida vertical. Então, eu vou ver, ó, a parte superior dela e a parte inferior. É isso daqui. Então, da parte inferior para a parte superior dela, deu mais ou menos 2,77. Tá? Então, esse aqui é a avaliação do Keros desse paciente. Como é que é? Como é que eu classifico aí pelos números o Keros? Quem lembra? De 1 a 3. Sim, aí de 1 a 3 é o quê? É quando... Acho que é 1 a 3, 3 a 7, 7 a 10 e acima de 10? Não. 1 a 3 é o Keros 1. 3 a 7, Keros 2. Acima de 7, Keros 3. Beleza? Então, aqui eu tenho Keros 1, tá? Keros 1 é um Keros que ele é tranquilo, mas está relacionado à lesão da base de crânio. Por quê? Porque o cirurgião fica, o cérebro não se insinua muito, eu vou estar mais confortável para operar. E não, tá? Então, Keros 1, a gente se preocupa tão quanto um Keros 3, tá bom? O Keros 3, o cérebro se insinua muito para o nariz, a gente se preocupa porque você está operando lá em cima no seio etimoidal, você tem risco de pegar a base do crânio. E o Keros 1 também, porque ele te dá confiança demais na hora de operar, tá bom? Então a gente precisa ficar atento a esses dois tipos de Keros. Beleza. Então, seio etimoidal é isso. A gente vai avaliar lâmina papirácea, artéria etimoidal anterior, base do crânio e classificar o Keros do paciente. Beleza? Alguma pergunta de seio etimoidal? Edu, você pode medir aí de novo para mim, só para eu ver a posição aí que você colocou? Tu quer a medida ou a imagem que eu parei? Eu quero ver quando você mediu. Tá. Eu vou mostrar aqui uma outra forma de você fazer a medida, ó. Você tá vendo que essa aqui é a lamela lateral? Tô. Dá para ver bem, né? Ó, a retinha, placa cribiforme, aqui é a lamela lateral da placa cribiforme e aqui eu vou ter a fóvea, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu sei que ela terminou aqui, começou aqui. Então eu posso fazer assim também, ó, traço uma linha aqui em cima, só para ficar mais claro de observar, traço outra aqui embaixo, e é a medida vertical desses dois, Ah, tá. tá? Então, aqui acaba pegando no meu mouse, mas seria, seria isso aqui, tá bom? Certo. Tá. Beleza? Beleza. Valeu. Ok. Então, mais alguma pergunta, seio etimoidal? Vamos para o nosso próximo seio, então. Seio esfenoidal. Vamos para o nosso seio mais posterior. Então, eu vou caminhando mais lá para trás. E existem também os checklists do seio esfenoidal. O seio esfenoidal, ele é operado nas cirurgias da base de crânio anterior, né, para a gente acessar a hipófise, tá? Outras cirurgias mais avançadas, a gente também pode fazer cirurgia do seio esfenoidal. Para a cirurgia de sinusite também ele é feito, tá bom? A gente tem casos de sinusite fúngica do seio esfenoidal. A gente tem sinusite crônica do seio esfenoidal, com polipose ou sem polipose. Então é uma cirurgia que o otorrino vai acabar fazendo. Ele precisa também perder o medo de operar esse seio. O que a gente precisa observar no seio etimoidal? Primeira coisa é a gente analisar a sua pneumatização. Eu preciso saber o quanto que esse seio ele é grande, tá? Quanto mais pneumatizado, maior esse seio. Maior o seio, mais próximo de estruturas perigosas eu tenho. Então, eu vou atrás da pneumatização. Existe uma classificação para a gente avaliar essa pneumatização desse seio. Quais são? Qual que é essa classificação? É a selar, pré-selar e conchal? Exatamente.
Para a gente avaliar essa classificação, a gente precisa usar um corte específico, é o corte sagital, tá? Então, o corte sagital, que é o corte do perfil do paciente, eu vou lá para o meio e eu vou observar essa imagem aqui, ó, em forma de bico. Que osso é esse aqui, ó? É o occipital. Não está errada, mas ele É tem um o nome clivus, mas é parte do occipital. Isso, exato. Beleza. Pronto, eu vou olhar aqui, vejo o clivus e eu vou ver aqui ó, uma insinuação de uma bolinha aqui na parte de cima do seio. O que é isso aqui, ó? É a hipófise. Hipófise, tá? Então eu tenho uma célula túrcica com a hipófise aqui dentro. É nesse corte aqui que eu vou avaliar a pneumatização. Vejo a hipófise, estou com o clivus aqui. Eu estou vendo o meu seio esfenoidal. Eu vejo que ele está todo pneumatizado. Qual é essa pneumatização aqui? Essa é celular. Pra mim é celular. Oi? Celular. Celar? É, o pós-celular, né? Essa é a celar, tá? Ó, a celar é quando passa da célula, beleza? A célula tá aqui, ó, começa aqui, a célula túrcica, passou dela a pneumatização, eu digo que é celar. Pneumatizou até aqui, ou seja, tá aqui, ó, isso aqui tudo pneumatizado, tá até aqui, ó, isso é pré-celar. Não pneumatizou nada, ou tem só um pouquinho de ar, a gente diz que é conchal, beleza? Qual a importância disso? Uma pneumatização celar, eu sei que eu estou com a minha célula túrcica toda na mão. Eu sei que ela pneumatizou mais esse seio, então eu vou estar próximo das estruturas, como a artéria carótida interna, nervo óptico, tá? Se eu estou com uma pré-celar, eu sei que esse meu seio não pneumatizou tanto, então eu teoricamente tenho mais segurança para operá-lo. Mas se eu for fazer uma cirurgia de base de crânio anterior para acessar a hipófise, isso é ruim, porque eu tenho osso até a hipófise. O ideal é uma pneumatização celar para fazer cirurgia de hipófise. E o seio conchal, ele é raro de encontrar. Geralmente você não vai ter doença nesse seio, tá bom? Mas se for fazer uma cirurgia da hipófise num seio conchal, aí vai ser dureza, que vai ter que drilar osso, até encontrar a hipófise, tá bom? Então essa é a importância da gente avaliar essa pneumatização, tá? Outra coisa que a gente precisa olhar no seio etimoidal, que é muito importante, é essa estrutura aqui, ó, que divide os dois seios. Então eu tenho o seio esfenoidal esquerdo, seio esfenoidal direito. Eu tenho essa estrutura óssea aqui, ó, que divide. Como é que é o nome disso? Septo intersinusal. Isso aqui é um septo intersinusal, ou seja, está dividindo dois seios. Esse septo intersinusal ele recebe um nome específico aqui, chamado de septo interesfenoidal, tá bom? Então, o septo interesfenoidal é esse daqui. O que eu tenho que observar nele? Porque esse septo, com frequência, ele vai se inserir em estruturas importantes. Olha lá, ó. Olha onde é que ele está se inserindo. Quem é que está aqui em cima? Nervo óptico. Nervo óptico. Nervo óptico, exatamente. Então, tem o nervo óptico esquerdo e o nervo óptico direito. Então, eu estou vendo aqui, ó, esse septo se inserindo no nervo óptico. Então, a gente sempre tem que olhar isso, tá bom? Quando a gente vai operar também hipófise, a gente tira esse septo. Então, se a gente for pegar lá e fazer escolprar isso daqui, se você escolprar sem cuidado, você pode fraturar isso daqui e causar uma lesão no nervo óptico do paciente. Não é incomum também que esse septo ele vá se insinuar aqui para a carótida, tá bom? Então, é mais perigo ainda quando a gente está diante dessa situação. Existe um outro septo que ele é chamado de septo intraesfenoidal. Então, veja lá, ó, esse aqui é o septo de internacional, que está dividindo dois países aqui, e eu tenho um septo septo intraesfenoidal. Eu tenho um septo, então, dentro do próprio seio, tá? Esses septos, eles também podem ir para estruturas importantes. Não é o caso aqui desse aqui, tá bom? É um septo lá posterior, ele não está trazendo problema nenhum, mas é importante a gente também ter conhecimento desses septos, beleza?
Próxima coisa que a gente precisa avaliar, como eu já comentei aqui, é a artéria carótida interna. Então, a gente tem a nossa principal artéria da cabeça e pescoço, que ela está simplesmente do lado do nosso seio, tá bom? A artéria carótida interna é visualizada com uma projeção, um abaulamento na parede lateral do seio esfenoidal. Então, eu tenho aqui ó, um abaulamento, tá? Nessa parede lateral. Eu tenho aqui também um outro abaulamento nessa parede lateral, que é a minha artéria carótida interna. O que eu preciso observar? Às vezes, esse ossinho aqui, ó, que divide a artéria do seio, está deiscente. Vocês provavelmente vão pegar algumas tomografias assim, começarem a observar. Eu não tenho nada branquinho aqui não, eu não tenho osso. Eu tenho artéria direto aqui no seio. Inclusive, quando a gente faz cirurgia, se a gente colocar a ótica aqui, a gente vê pulsando, tá? A artéria pulsando. Isso aqui é um risco violento de fazer lesão, principalmente se você fizer entradas inadvertidas nesse seio, tá bom? Pegar as suas pinças e entrar de uma vez, sem cuidado nenhum, você pode fazer lesão da artéria carótida interna, e aí, meu querido, é só rezar. Então, a gente precisa observar a artéria carótida interna, o osso que reveste, tá bom? Da mesma forma, a gente sempre vai olhar aqui em cima essas projeções mais cilíndricas, que são os nervo ópticos, tá bom? A gente vai ver se esse ossinho que reveste também está íntegro, se ele é espesso, se nos dá segurança para a gente operar. Esse caso aqui ó, é um caso tranquilo da gente operar o nosso seio esfenoidal, tá bom? A grande preocupação aqui seria, na hora de fazer, se for precisar fazer fratura, para a gente não lesionar aqui, mas mesmo assim o osso é espesso, ó. A gente tem uma segurança boa. Dá para mexer aqui tranquilamente, que eu não tenho artéria carótida interna exposta, tá bom? Então, eu sei o bom de operar, apesar da sua grande pneumatização. Outra coisa que eu preciso observar é uma pneumatização de uma célula do etimoide que vai lá para o seio esfenoidal. Como é que é o nome disso? Cum. Não. Onode. Isso. Essa é a onode. Como uma vez um interno falou lá no HUB, quando eu estava rodando, a célula de monode. Eu nunca esqueço. Ele amava essa célula de monode. Então, a célula de onode é uma célula do seio etimoidal que se insinuou para o interior do seio esfenoidal, tá bom? Quando é que eu suspeito de uma célula de onode? Eu vou suspeitar, gente, quando eu estou aqui ó, no seio esfenoidal e eu vejo que ele divide em 2 andares, tá bom? Eu tenho um andar superior e um andar inferior, tá? Então aqui, eu estou vendo aqui do lado esquerdo e o lado direito, aparentemente eu não tenho, tá? Aqui pode ser que tenha aqui, ó parece que está dividindo aqui em cima e embaixo. Então, pode ser que nesses 2 lugares eu tenha. No corte coronal, se você olhar apenas, você não tem como ter essa certeza. Então, você tem que utilizar um recurso, tá? Da sua tomografia, que é esse 3D, essa reconstrução multiplanar, tá bom? Então, você faz a reconstrução multiplanar, por quê? Porque você marca, ó. Eu vou aqui, ó, eu tô achando que essa célula aqui, né? A célula de onode, geralmente, ela é do andar inferior, tá bom? Então, eu vejo que o seio esfenoidal dividiu em 2 andares, eu marco o andar inferior e vou olhar aqui, ó. E eu vejo perfeitamente que isso é uma célula de onode, ó, tá? Então, eu tenho aqui ó, o seio esfenoidal, dividido bonitinho, e eu tenho uma célula do etimoide, tá bom? Dá para ver bem, ó. A gente vê que ela se insinua para dentro do seio esfenoidal. Essa célula de onode, ela até que não insinua tanto, tá? Tem células que elas vão muito lá para dentro, muito. E aí elas trazem mais perigo. Essa aqui, praticamente, ela está insinuando bem pouco para o seio esfenoidal, tá bom? Então, é assim que a gente observa uma célula de onode. Esse aqui não é um caso para a gente ver uma célula de onode mesmo e avaliar. Quando a célula de onode ela é bem pneumatizada lá para dentro, o que acontece? Essa célula, ela começa a revestir aqui, ó, a artéria carótida interna, tá? Ela reveste a artéria carótida interna, ela reveste, às vezes, nervo óptico. Então, qual é o problema de ter uma célula de onode? Você, às vezes, entra você está fazendo cirurgia do seio etimoidal e estou operando o seio etimoidal, eu abro uma célula de onode, que é a célula do seio etimoidal, e vai seguindo em frente. Você vai seguir em frente, você vai pegar a artéria carótida interna, vai pegar o nervo óptico, se você não souber que você está numa artéria
se você está numa célula de onode, tá bom? Então tem que identificar. E quando você for abrir o seio esfenoidal, às vezes há necessidade de você juntar a célula de onode com o seio esfenoidal, tá? Para resolver a doença do seio. Beleza? Para a gente concluir esse seio, a gente precisa observar uma outra coisa que eventualmente acontece. Não temos aqui nesse paciente, mas é uma coisa que a gente sempre tem que observar quando vai operar o seio. A gente tem sim. Quando vai operar aqui o seio esfenoidal. Ó, vamos acompanhar aqui o nosso septo, tá bom? Então eu tenho o septo aqui atrás. E ele vai terminar, o septo ele termina na região do rostro do esfenoide, né? Qual é o nome, qual é o osso que termina lá no rostro do esfenoide? Do septo. Qual que é esse osso? Esse osso aqui, ó. Lâmina perpendicular. Isso, a gente tem um pouco da lâmina perpendicular, é bem pouco a lâmina perpendicular que encosta no esfenoide, mas tem muito mais de outro osso, que é esse aqui, ó. Olha o tanto dele aqui, ó. Vomer. Vômer. Vomer, isso. E é o vomer que vai trazer problema pra gente. Muitas das vezes eu vou ter o que a gente chama de pneumatização do vomer. Olha aqui, ó. Ó, septo aqui, acompanha o septo, tá? Acompanhando o septo, eu vou caminhando para trás. Olha aqui, ó. Tá vendo que formou tipo uma célula aqui no meio, ó? Esse paciente tem pneumatização do vomer. Qual é o problema da pneumatização do vomer? Aí pronto, entrou no seio. Qual é o problema da pneumatização do vomer? Que ele estreita aqui, ó, esse espaço, tá? Qual é o nome desse espaço aqui, gente? O que eu tenho aqui, ó? Isso aqui é o quê, ó? Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o quê, ó? Costa superior, né? Isso. E o que tem entre... Alvear superior. Isso. O que eu vou encontrar aqui? O que eu vou encontrar aqui na cirurgia? Recesso contra-timoidal? Não. São os nervos, ou as terminações nervosas. Também não. Repete. Oi? Repete, por favor. O que eu vou encontrar aqui, ó, nessa região do meato superior? Entre a concha superior e o septo. Epitélio olfatório. Não, eu tenho epitélio olfatório na concha, né? Na concha, um pouco aqui em cima, mas não é aqui. Esse aqui, gente, é o caminho para eu alcançar o ósseo do esfenoide, tá? Quando a gente vai fazer cirurgia do seio esfenoidal, a gente pode fazer por quais caminhos? Quais são os caminhos da cirurgia do seio esfenoidal? Transeptal, transnasal e transesfenoidal. Transeptal, transnasal e trans o quê? E transetimoidal. Isso, beleza. A transeptal você vai entrar no meio do septo, vai descolar até chegar lá no rosto do esfenoide, ali no símbolozinho do GDF, vai abrir. A transnasal você vai ali no meio, rebatendo as conchas para a lateral, entrando entre a concha superior e o septo. E a transesfenoidal transetimoidal você vai fazer etimoide anterior, etimoide posterior e vai entrar no rosto do esfenoide. Perfeito. Então aqui, ó, eu vou com a minha ótica e venho aqui, ó, entre concha superior e septo. Olha como essa pneumatização estreitou esse meu espaço. Então a gente identificar isso daqui é importante para você predizer a dificuldade que vai ser você alcançar esse seio, tá bom? Então às vezes você precisa fazer uma secção aqui na mucosa, tirar esse osso aqui posterior do septo para conseguir adentrar no ósseo do esfenoide, tá bom? Outra forma também é você fazer uma pequena turbinectomia aqui parcial da concha superior também para acessar. Então você vê essa pneumatização
do Vomer te ajuda a predizer a dificuldade da sua cirurgia. Beleza? Quando está pneumatizado é mais difícil. Quando está pneumatizado é mais difícil. Mas nada nada muito difícil, mas é só para você ter ciência disso, tá bom? Valeu. Beleza? Vamos para o nosso último seio agora. Eduardo, Na verdade... Oi, pode falar. André aqui, desculpa. Eu só me perdi um pouquinho quando você estava explicando a classificação do seio esfenoide, né, de selar, pré-selar e conchal. Aí, o selar, ele é mais, pelo que eu entendi, ele é mais posterior, mas isso tem menos risco de acessar estruturas da carótida. Eu só fiquei nessa dúvida isso, no risco de acessar o posterior e as estruturas associadas. Tá. O selar, você tem mais risco de lesão de carótida, de nervo óptico. Por quê? Porque o seio, olha aqui, ó. O seio, ele vai pneumatizar até encontrar a carótida, tá? Ó, até encontrar a carótida, até encontrar nervo óptico. Você tem mais risco. Só que não é só isso que você avalia, né? Você vai olhar aqui espessura do osso que reveste, se tem deiscência, tá? O septo interesfenoidal, você vai olhar tudo isso. Mas avaliando apenas a pneumatização selar, ela envolve mais riscos do que a pré-selar, beleza? Entendi. É porque aí a pré-selar ou a conchal tem mais osso, né? O osso esponjoso mesmo até chegar, né? Tá bem. Exatamente. Beleza? Show de bola, só isso. Uhum. Então vamos para o nosso último seio, o seio frontal. Esse é o mais difícil, né, para cirurgia e para avaliação pré-operatória. Na verdade, a gente não opera o seio frontal, né? A gente opera o recesso do seio frontal, tá? A cirurgia mesmo do seio frontal é a Draft 3, né? Que poucas vezes a gente realiza, que realiza mais a cirurgia do recesso. E o recesso nada mais é do que o espaço que conecta o seio frontal à cavidade nasal, tá bom? Então esse espaço que conecta é chamado de recesso frontal. O recesso do frontal, ele tem várias células preenchendo ele, são todas células do etimoide. E por ser células do etimoide, são células com grande variabilidade, por isso que ele é muito complicado, esse recesso do frontal. A gente precisa fazer um checklist dele também, para a gente ter uma cirurgia mais segura, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa olhar no recesso do frontal é uma lamela do etimoide, que é o processo uncinado, tá bom? O processo uncinado é esse aqui, né? Como a gente já aprendeu. Abaixo aqui do ósseo principal, essa projeção aqui para cima é o processo uncinado. O que a gente precisa observar para a cirurgia do frontal é avaliar a sua inserção. O processo uncinado ele pode ter 3 inserções. Quais são? Na papirácea, no até reto do etimoide e na concha média. Beleza, muito bem. Então essas são as 3 inserções. Na verdade, na prática, só não existem essas 3 não, mas elas são as mais clássicas, né? Então aqui a gente tem ó, o processo uncinado, ele vem para cá, ó, se insere na lâmina papirácea. Tá vendo o caminho dele? Se inserindo na lâmina papirácea. Aí você vai, Eduardo, o que é isso? Ó, duplas inserções, tá? O processo uncinado, às vezes, tem duplas inserções. Ele se insere aqui, ó, lâmina papirácea, ele se insere junto na concha média, tá bom? Não parece que ele está se inserindo, não. Ó. Aqui é só um contato mesmo, ele está se inserindo na lâmina papirácea. Quando ele se insere aqui na lâmina papirácea, isso nos dá uma informação para a gente sobre a cirurgia do recesso. Primeiro que o recesso, ó, o seio frontal ele vai drenar para essa região. Ele está drenando para medial do processo uncinado, tá bom? Então, na cirurgia, eu sei que o meu recesso ele está mais para a lateral. Quando eu vou lá atrás do ósseo, do frontal, ele não está tão próximo da órbita como eu imagino, tá bom? Ele está mais para a lateral. Então, isso nos dá mais localização quando a gente está procurando a cirurgia lá na hora da cirurgia do seio frontal, tá bom? Então, a gente analisar onde esse processo está se inserindo nos dá essa informação. É óbvio que na cirurgia você vai tirar isso aqui, ó, isso aqui arranca, mas muitas das vezes fica esse remanescente aqui, ó, superior do processo uncinado. Então isso aqui fica te tampando e você coloca a ótica aqui e fala, opa, tô no seio frontal, não tá não.
Você está nesse espaço aqui. Como é que é o nome desse espaço? É o infundíbulo etimoidal? Não. O infundíbulo é uma região, né? Faz parte do infundíbulo, mas não, ele tem um nome específico isso aqui. É o recesso hiato? lateral? Isso, exatamente. Esse aqui é o recesso terminal, tá? Então, o recesso terminal, ó, ele vai encaixar aqui, ó. O que é o recesso terminal? Nada mais é do que o processo uncinado se inserindo na lâmina papiraça. Ele se insere e forma um fundo cego. Tá vendo o fundo cego? Isso é o recesso terminal. Por que é importante saber? Primeiro, porque você sabe que o seio frontal drena para cá. E segundo, para você não confundir achando que chegou aqui, chegou no seio frontal. Você tem que ainda tirar essa capa superior. E às vezes você fala, ai meu Deus, eu tô na base de crânio. Tô na base de crânio não, tem seio aqui, ó, em cima, tá bom? Então a gente ter esse conhecimento nos ajuda na cirurgia. Esse é o primeiro ponto, processo uncinado. Segundo, é a célula que é chamada célula-chave para a cirurgia do seio frontal. É a célula do Agernase. Por que que ela é a célula-chave do seio frontal? Porque olha aqui, ó. Olha o que que eu tenho em cima dela, ó. Eu tenho aqui, ó, a Agernase. Aqui em cima, ó, seio frontal todinho, ó. Ó, eu vou movimentando a Agernase, ó. Olha lá, ó. Seio frontal, terminou a Agernase, né? Agora eu já estou no meu processo uncinado. Então perceba como o Agernase ele tem uma relação direta com o seio frontal. A gente precisa abordar o Agernase para alcançar a cirurgia do seio frontal. Então a gente precisa conhecer o tamanho dessa célula. Esse paciente aqui tem agernases bem pneumatizados, ó, são grandes as agernases dele, né? Então eu vejo aqui que eu tenho uma agernase comunicando diretamente aqui com o meu seio frontal. Então a gente conhecer esse agernase na hora da cirurgia lá, eu vejo aqui, ó, concha média, a axila da concha média, eu vejo uma projeção na parede lateral, é aqui o meu agernase. Aí eu vou lá na cirurgia e abro essa célula aqui, ó. Vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo, e eu consigo ampliar a região aqui do meu recesso do frontal, beleza? Lembrando aqui, ó, vou mostrar uma imagem para vocês em corte sagital, que o recesso do frontal é uma bagunça, são células do etimoide. Então o agernase, cadê? O agernase é uma célula, né? Ó. Então eu tenho aqui, ó, a agernase aqui, que é uma célula do etimoide anterior, e ele faz parte aqui, olha aqui em cima, ó, frontal. O recesso, gente, isso aqui tudinho, ó. Isso aqui tudinho é o recesso do frontal, tá bom? Isso aqui, às vezes, a gente precisa abrir tudo para fazer a cirurgia do recesso do frontal, ok? Então, o agernase, a gente precisa avaliá-lo para ver o tamanho dele, onde ele está se inserindo aqui direitinho e acessar a cirurgia do frontal com mais segurança. Beleza? Próximo checklist é outra célula que faz parte do limite posterior, né? O agernase ele é mais anterior. Eduardo, Diga. desculpa te interromper, cara. Você pode só mostrar ali, no agernase você vai entrar atravessando o agernase ou por trás dele? Isso, você tem... Igual você fez com o processo terminal, você vai quebrar o ossinho que fica no fundo dele, vai entrar ou você vai dar a volta? Não, você tem que abrir o agernase, tá? É óbvio É que você mostrou lá no sagital. No sagital você quer ver, né? Cada paciente você vai fazer uma estratégia. Existem estratégias para você acessar o seio frontal. Quase todas as estratégias envolvem você remover a agernase, porque é uma célula muito importante que eu mostrei para vocês, tá? Ela basicamente preenche grande parte do seio frontal, do recesso. Então é uma célula que você tem que abordar ela aqui, ó. Ah, tá? Entendi. Não, beleza, era o que eu tinha imaginado, só que eu tinha entendido errado. Obrigado, tá? Desculpa. Então, na cirurgia seria o seguinte, ó. Remove essa parede aqui, remove essa parede aqui, ó. Pum, você já abriu isso aqui tudinho. Beleza? Não, beleza, obrigado. Foi mal. Ok, essa é a célula do limite anterior e eu tenho uma mais posterior do recesso. Qual seria? É a bula, né? Etimoidal. Isso. A bula etimoidal. Lá de trás. A bula etimoidal é caracterizada como a maior célula do etimoide, né? Então eu vou procurar uma célula colada na minha lâmina papirácea. Ó, me parece ser essa aqui, ó, colada na lâmina papirácea. Grande.
Essa é uma célula da bula, tá? A célula da bula, ela preenche a parte aqui, ó, no corte sagital. A parte mais posterior do recesso. Olha aqui, ó. Olha o tamanhozão dessa bula aqui, ó. Grandona, né? Então, eu tenho a guernásia aqui e eu tenho a bula aqui. Às vezes você tem doença. Aqui é o paciente sem doença, tá, gente? Mas imaginem, tá tudo comprometido. Eu tenho um pólipo aqui, eu tenho que remover isso aqui tudo. Então, você sabe, eu removi a guernásia, removo a bula todinho, já abri esse espaço todinho, né? E eu tenho ainda algumas células que ficam aqui em cima, ó. Eu tenho uma célula que fica em cima da bula. Como é que é o nome dessa célula? Opa. É super difícil esse nome, viu? É a Essa é célula suprabular. suprabular? Isso, célula suprabular. Então, essa é a célula que fica em cima da bula. A célula suprabular, ela também preenche a parte aqui, ó, posterior do recesso, tá vendo? Posterior do recesso. Então, essa é a célula suprabular, uma célula pequena, né? A bula é muito maior do que essa célula suprabular. A gente precisa saber, por quê? Porque eu tiro a bula, eu olho para cima, tem uma coisa, ela fala, ai meu Deus do céu, já é o seio frontal ou aí em cima já é cérebro. Não, eu tenho a célula suprabular ainda. Então, a gente tem que conhecer a anatomia desse paciente. Eu abri a bula, olhei para cima, tenho mais uma célula lá. Eu sei disso. Uma coisa que é interessante... Edu, rapidão. Diga. Essa célula suprabular, ela é tão constante quanto a bula, assim? Praticamente todo mundo tem? Não, não é. É uma variação anatômica. Tá, beleza. Obrigada. Nada. Tô só olhando aqui, ver se o paciente tem uma coisa aqui que eu tô achando. Ó, vocês já ouviram falar em recesso suprabular? Isso não é tão comum. Às vezes, a maioria das vezes, a bula ela vai se inserir na base do crânio, tá? Às vezes tem um espacinho entre a bula e a base do crânio, que é isso aqui, ó. Esse espacinho aqui, ó. Tá vendo? Chamado de recesso suprabular. Por que é importante saber? Às vezes você abriu a parede superior da bula, mais posterior ainda, e ainda tem osso aqui separando o cérebro do nariz, não está no cérebro do paciente. É mais também para conhecer a sua anatomia. Mas enfim, vamos lá, seguir em frente. Então eu vi a minha bula etimoidal, vi o meu guernásia, vi o meu processo assinado, identifiquei célula suprabular, tá? Outra coisa que a gente precisa observar aqui no paciente, que a gente já aprendeu, é a lâmina papirácea. Opa, já tem que o microfone ligado. Quem é o... Rapaz, só tem gente arrumada aqui, olha aqui, ó, Lucas, Leonardo, gostei de ver, viu? Engana, Edu? Oi? As fotinhas aqui do povo. Engana. Só bem. engana, né? Pois é, eu olho aqui, dou até valor, viu? Viu? Beleza, vamos lá. Estamos terminando, viu, gente? Outra coisa que a gente tem que olhar quando vai operar o frontal é a lâmina papirácea. Por quê? Porque o limite lateral desse recesso é a lâmina, tá? Lembrando, eu tenho uma guernásia, eu tenho um bula. Quem que tá do todo lado aqui, ó? É a lâmina, tá? Então eu preciso saber se essa lâmina tá íntegra, se esse ossinho é espesso. A gente já olhou quando operou o seio etimoidal, quando a gente foi avaliar o seio etimoidal, tá bom? Mas lembrando, a gente também precisa olhar a lâmina papirácea. É a mesma coisa que a gente vai olhar lá no seio etimoidal, ok? Outra coisa, gente, que a gente tem que olhar, ainda no limite anterior do seio frontal, é uma projeção óssea, que o seio frontal tem aqui, ó. Tá vendo esse ossinho aqui, ó, projetando? Como é que é o nome disso? Isso aqui, ó, como é que é o nome disso? Infundíbulo? Não. Cadê? Aponta de novo. É Isso esse aqui. osso aí, Edu? É o frontal Isso. beak. Frontal beak. Frontal. Isso, beleza. Aqui ficou mais bonito. Frontal beak, tá? É o bico frontal, né? A tradução para o português. É um bico que o osso frontal tem, tá? Ele se ensinou aqui para dentro do nariz. O que é importante disso aqui? Tem gente que tem um frontal beak muito volumoso. Ele praticamente tampa
o recesso aqui todinho, tá bom? A gente também tem paciente que quase não tem um bico frontal, ele é bem reto. Isso indica para mais fácil operar, tá? Um paciente que tem um bico frontal muito longo, lembra, você vai ter um osso ali na parte anterior. Você vai ter que, às vezes, drilar esse osso, tá bom? Para conseguir abrir bem esse seio, o recesso. Então, bico do frontal, o frontal beak, é um que você tem que sempre avaliar também, beleza? Próximo ponto, a gente viu aqui a nossa célula do Edu, Aguernase, tá bom? A gente tem aqui Edu, a célula da Aguernase, diga. eu já vi o pessoal falando de escoprar o frontal beak. Uhum, E pode como é ser que também. é? Tem que ter um Rola mesmo? escopo angulado. Escopo Angulado. angulado. É. Beleza, então. Tem que Tá. tirar o Não é viagem, não. Aguernase. Tira o Aguernase, em cima do Aguernase vai ter o frontal beak aqui, ó. Ó, o Aguernase aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima o frontal beak. Tira ele e aí um escopo angulado, você mete aqui, ó, tututu e abre. Beleza, valeu. Beleza. Eu tenho, às vezes, algumas variações do meu seio etimoidal. A gente já viu a célula suprabular e, às vezes, eu tenho uma célula que fica em cima do Aguernase. Essa aqui, ó. Olha aqui como eu tenho uma célula em cima do Aguernase, ó, e ela é grande, ó, tá vendo? Isso aqui, gente, é uma célula do etimoide, tá? O que pode acontecer? Você abre o Aguernase e entrou aqui, ó. Pum, entrei no frontal. Se você não viu tomografia. Não entrou no frontal, nada. Esse aqui é a célula do etimoide, tá bom? Então a gente precisa avaliar isso antes. Como é que é o nome dessa célula? É a célula de. Isso. Essa é a célula de Kuhn, né? Hoje em dia nem usam tanto esse nome, mas é o nome de célula de Kuhn. Você pode classificá-la como célula frontoetimoidal anterior, tá? Que é uma célula do recesso do frontal, que é do etimoide, na verdade, né? No recesso anterior, na parte mais anterior, é chamada de célula de Kuhn, tá? Ela é importante para justamente a gente evitar esse erro de abrir o Aguernase, entrar aqui em cima e achar que está no frontal. Se eu abrir o Aguernase aqui do lado esquerdo desse paciente e entrar, eu estou no frontal. Se eu abrir o Aguernase aqui desse lado e entrar, eu não estou no frontal, tá bom? Olha, interessante, né? Então, às vezes, a gente faz muito isso em cirurgia, né? A gente aprende um pouco na anatomia do paciente, às vezes, durante a cirurgia mesmo. E às vezes a gente abre um lado, o frontal dele é desse jeito e tal. Aí vai para o outro, mas é diferente, tá bom? Então, a importância, mais uma vez, de olhar a tomografia desse paciente. Beleza? Outra coisa que eu preciso olhar no meu seio frontal, que eu já comentei aqui, mas vamos reforçar, é a artéria etimoidal anterior. Olha aqui, ó. Eu tenho a artéria etimoidal anterior justamente aqui nessa região. Eu vou acompanhando aqui, ó, lâmina papiraça, faz um biquinho, eu tenho a artéria etimoidal anterior. Quando eu vou mexer aqui nessa região, eu preciso saber, ó, que como eu tenho pneumatização desse recesso do frontal, essa minha artéria está um pouco exposta, tá bom? Para operar só o etimoide, sem eu mexer lá em cima, eu não me preocupo. Mas eu mexendo aqui no recesso do frontal, eu vou ter uma célula, uma artéria mais à exposição, tá bom? O bom da artéria mesmo, para a gente operar, é quando ela está colada aqui na base do crânio, tá? Quando o paciente não tem pneumatização aqui, ó, ela fica colada na base do crânio. Sabe por que, gente, que essa célula está tão exposta? Porque ele tem uma outra variação da anatomia do etimoide, que é essa célula aqui em cima, ó. Quem sabe que célula é essa daqui? Vai ganhar um prêmio. Vamos lá, a dica aqui, ó. Olha a dica, ó. Ela tá bem aqui, ó. Ó. O que é isso aqui? É a subambular? Não. Ela tá em cima da onde, ó? É supraorbital? Não sei. Acho que é. É essa célula supraorbitária, tá? Célula supraorbitária. Não, olha aqui, ó. Olha a parte sagital. Não. Beleza, vamos lá.
Então, olha aqui, ó, a célula aqui, ó, ela está em cima da órbita, tá vendo? É uma célula supraorbitária. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a célula supraorbitária, quando você tem ela, a célula supraorbitária, indica que a tua artéria etimoidal anterior ela vai estar mais baixa, tá? Por quê? Porque é uma célula que pneumatizou aqui em cima. Se pneumatizou aqui em cima, o meu cérebro está mais para cima e a artéria está mais para baixo, tá? Se eu não tenho pneumatização aqui em cima, a minha artéria vai estar colada aqui na base do crânio. Então, quando eu tenho célula supraorbitária, eu tenho maior perigo de lesão da artéria, tá? Na hora de fazer cirurgia do recesso do frontal. Então, é outra coisa que a gente precisa avaliar também. Em penúltimo lugar, penúltimo checklist do frontal, é a gente avaliar agora a parte mais medial dele, tá bom? É a gente atrás aqui da chamada célula interfrontal. Entre os dois seios frontais, eu posso ter uma célula aqui, ó, uma isolada, tá? A célula interfrontal, é isso aqui, ó. Tá? Olha aqui ela, ó, célula interfrontal aqui. Por que eu preciso saber? Esse aqui nem me preocupa, essa célula interfrontal, porque ela é pequena. Às vezes tem uma célula interfrontal muito grande, ela pneumatiza para cá, e aí você tem que abrir essa célula, e às vezes ela está doente, também você precisa comunicar ela com o próprio seio, tá bom? Ela também pode obliterar, por ser tão grande, ela pode diminuir esse espaço do recesso e tampar aqui a drenagem, tá bom? Então é uma célula também que você precisa observar na cirurgia. Ela em si, tendo essa célula aqui interfrontal, nem vai se preocupar com essa cirurgia, que ela não vai te atrapalhar em nada aqui. Um seio desse tamanho, ó, você vai operar aqui e pronto. Ela deixa ela quietinha no canto dela, tá? Mas às vezes, se ela for muito grande, é importante você detectá-la antes da cirurgia. Para terminar, uma das coisas, uma orientação que a gente tem, que é muito importante também, que os antigos sempre dão, e é muito útil, é você avaliar o diâmetro desse seio frontal, o seu diâmetro antero-posterior. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, parede anterior do seio frontal, parede posterior. Eu tenho o seu diâmetro antero-posterior, que vem daqui até aqui, ó. Eu tenho 1,83 centímetros de tamanho. Isso aqui é um diâmetro muito bom para operar o recesso do frontal. Tem gente que tem um diâmetro disso aqui, gente, ó. 6 milímetros, às vezes até menos. Isso aqui, quanto menor, mais difícil. Por quê? Porque o espaço é pequeno. Eu tenho um espaço pequeno. Como é que eu vou operar num espaço pequeno? Tem que se virar. Então é mais difícil. Quando eu tenho um espaço grande, isso aqui é um preditor de facilidade cirúrgica do recesso do frontal, tá bom? Então você sempre avaliar essa distância, ela é muito importante. Da mesma forma, você pode avaliar a distância látero-lateral. Como é que é? Concha média, lâmina papirácea. Então eu posso, deixa eu tirar isso aqui. Eu posso pegar aqui a medida. E avaliar. Isso aqui não precisa nem medir, tá? É no olho, que eu estou só para mostrar para vocês. Então você olha quase 1 centímetro, tá? De distância. Então eu tenho uma distância lateral muito boa aqui também nesse paciente. Então ele tem um espaço bom para operar esse recesso do frontal. Então, de forma geral, o que eu avalio no recesso do frontal desse paciente? Facilidades, diâmetro antero-posterior e látero-lateral desse paciente. Ele tem base de crânio e lâminas papiráceas íntegras, sem deiscências, isso são sinais de facilidade. Ele tem um frontal beak pequeno, que é bom para a gente operar também, tá? Ele tem um agernase grande, também isso é bom para operar. Uma bula etimoidal grande é bom para operar. Pontos negativos desse paciente, ele tem muita variação anatômica. Então ele tem célula de Kuhn, eu tenho que lembrar na hora da cirurgia que ele tem isso. Ele tem célula suprabular, ele tem célula supraorbitária, ele tem célula interfrontal. Então ele tem tudo que é a variação desse seio frontal, tá? Isso tudo me atrapalha, isso tudo me dificulta na hora de operar esse paciente. Para terminar, ele tem ainda um pouco de artéria etimoidal anterior baixa, tá? O que vai impor um pouco mais de risco na hora de operar o recesso do frontal desse paciente. Então, gente, essa é a avaliação tomográfica pré-operatória que a gente tem que fazer. Esse é o checklist. É muita coisa, né? Mas a gente avalia tudo quando vai fazer um full house no paciente, né? Vai operar todo, vai fazer uma pansinusectomia. Quando a gente vai operar só o seio maxilar, olha só aqui no seio maxilar. Vai operar só o seio etimoidal, olha só aqui no seio etimoidal. Vai operar 2 seios, olha os 2 seios. Mas você vai para a cirurgia muito mais seguro, sabendo exatamente o que você está fazendo, para você não se perder na hora de uma cirurgia nasosinusal.
Perguntas? Edu, Doutor, você pode sobre a pneumatização do mostrar? Homer, Opa. Um de cada vez. pode falar. Edu, eu queria só que você mostrasse também a etimoidal posterior, assim, e falasse assim, se me mostrasse só uma imagem, sem eu poder rodar a imagem toda, né? Como é que eu diferenciaria, às vezes, ela da etimoidal anterior? Nem toda tomografia você vai conseguir ver a artéria etimoidal posterior, tá? A etimoidal anterior, na grande maioria das vezes você vai ver, tá bom? Eu vou procurar aqui a etimoidal posterior, mas eu acho que nessa tomografia aqui não dá para ver ela. Talvez ela esteja aqui, ó. E é mais no axial que a gente encontra ela, né? Isso, a Mais posterior é mais fácil no de ver. axial. Se procurar no coronal, é dureza. A etimoidal anterior, você encontra no coronal ela tranquilamente, tá? Agora, a posterior é complicado. Ó, tá vendo que essa etimoidal anterior, ela tá bem posterior, ó? Tá vendo, ó? Ó, já termina aqui, ó. Então, dificilmente eu vou encontrar a minha artéria etimoidal posterior aqui. Mas não é toda tomografia que é assim, não. Tem tomografia que a gente consegue ver claramente. Dica para você encontrar. Como é que você vai fazer? Você vai encontrar a artéria etimoidal anterior. Você encontrou ela, tá? Você quer só no corte, não é só no axial. Então, só no axial. Você está aqui, olhando para a gácia, e você vai olhar aqui na região mais para posterior e vai procurar um biquinho, entrando aqui para a cavidade nasal. Ó, tá vendo aqui que ele entra para cá, ó? Uhum. Pronto, essa é a anterior. Você encontrou a anterior. Depois você vai olhar para posterior e movimentar mais a sua imagem. Aí você vai encontrar, mas não é o caso daqui, tá? Nesse aqui Tá. não tem para a gente encontrar. Beleza? Beleza. Marcelo quer perguntar? Sim, sobre a pneumatização do Homer, que o senhor comentou que interfere no corredor para o acesso do esfenoide, é um defeito corrigível? A pneumatização do Vomer, ela é uma variação, tá? Da pneumatização. A gente pode pneumatizar vários ossos, né, dos seios paranasais. Um osso aqui do septo que pneumatizou foi o Vomer. Isso é corrigível se precisar. Por exemplo, você vai operar o seio esfenoidal, como eu expliquei, né? Aí você tem que, às vezes, esse abaulamento que essa pneumatização faz te atrapalha de operar. Você pode remover. Nas cirurgias de base de crânio anterior, para acessar a hipófise, geralmente essa pneumatização ela é removida, né? Acho que quase sempre, eu nunca vi não remover. Mas você vai sempre remover porque ela atrapalha na hora da cirurgia. E nas cirurgias para sinusite crônica, só se isso te atrapalhar na hora do procedimento. Geralmente vai atrapalhar. Se você for fazer uma sinusotomia esfenoidal transnasal, ela vai te atrapalhar. Aí você tem que corrigir. Entendi. E só mais uma coisa, a correção dela faz pelo túnel mesmo, pelo descolamento mucoperiosteal, ou roda um flap lá, corrige ela e volta o flap pro lugar? Aí depende da necessidade. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia esfenoidal, transeptal. Então você fez o descolamento mucoperiosteal aqui, descolou, chegou aqui, ó, tum. Você vai, descola, você pode pegar aqui, você pode quebrar, às vezes você quer um pouco mais mole, tá? E depois comer com Kerrison, ou você pode escolprar essa região, tá? Se for acessar aqui o seio esfenoidal, beleza? Ou, se você fez transnasal, o que que eu faria? Eu faria, porque essa região septo posterior, quase aqui colado no rosto do esfenoide, não tem problema nenhum, você pode fazer tá me atrapalhando muito. Eu faço uma secção na mucosa, descolo aqui atrás e tiro. Como isso aqui com uma Kerrison, como com uma Kerrison e pronto. Eu tenho um espaço bem aberto para o meu ósseo do esfenoide. Entendi. Muito obrigado, Tom. Mais alguma pergunta?
Eduardo, Oi. tudo bem? Eu só não consegui escutar direito as três opções de inserção do processo ensinado. Lâmina paperácea, teto do etimoide e Concha média. concha média. Beleza. Show. Beleza? Mais alguma pergunta? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido aí. Eu sei que é um assunto denso, é muita coisa, mas eu quis fazer isso mesmo, tá? Eu quis jogar muito conteúdo mesmo para vocês. A gente não aprende tudo isso daí, mas a gente já pega, tem uma noção do que vai fazer, tá? Então espero que vocês tenham aprendido e é nóis. A gente se vê aí. Edu, obrigado, viu? Excelente aula, parabéns pela aula. Obrigado. Quem foi que falou aí agora? Fui eu, Edu, agora chega. Ah, Obrigado aí, por ter tá. pela aula. Excelente. Tava aí. Tô quietinho aqui. Pois é. Eu estou pós-Covid, só olhando. Ah, é? O seu resultado é positivo, né?